livro de Neemias esse mês. Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Nós falamos aqui já há algumas semanas, focamos muito, a pastora Simone pregou, eu preguei, focamos muito no trabalho que Neemias fez de reconstrução. Então a gente nota que Neemias ele foi usado por Deus para organizar e liderar um movimento de reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente vê que a cidade estava caída, a cidade estava derrubada, os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas a fogo, e Neemias então é liderado para conduzir esse projeto de reconstrução dos muros. E a gente encontrou aqui, lendo a história, que ele teve muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas pessoas se levantaram ali para tentar paralisar o Neemias. Mas graças a Deus, em 52 dias, ele concluiu uma obra realmente digna de aplausos, porque 52 dias é um tempo recorde para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a Bíblia fala então que ele conclui a obra. E agora, no capítulo 8, a gente vê então que depois que a obra está concluída, agora Neemias vai organizar uma cerimônia para colocar coisas no lugar, para restaurar o espiritual. Esdras veio primeiro que Neemias para fazer a restauração do templo. E agora Neemias vem para reconstruir os muros. E está finalizado o projeto. O projeto está concluído. E agora o capítulo 8 vai dizer para nós o seguinte. Versículo de número 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse um livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado direito estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pedaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Tirando essas partes dos nomes aqui, que são nomes que não são comuns a nós, da nossa cultura aqui no Ocidente, são nomes até difíceis até de você falar, de você ler. Tem gente que tem muita dificuldade quando pega esses nomes na Bíblia para ficar lendo, né? Porque são nomes estranhos. Mas o contexto aqui é muito interessante, o que está acontecendo aqui. Eu vou parafrasear para você entender. Depois que a reconstrução dos muros é feita, que Neemias organiza quem ia ficar em que lugar, a posição das pessoas, tudo, uma reunião solene é marcada. E eles constroem ali como se fosse um púlpito, um altar como esse daqui, uma plataforma. E ali o livro da lei vai ser lido, que é a Bíblia sagrada deles da época, vai ser lido naquele lugar.
E a Bíblia diz que eles pegam esse livro e eles colocam esse livro no lugar mais elevado, o lugar mais alto, aonde todo o povo pudesse ver o livro. Não era ver a pessoa que estava lá em cima, mas era importante que o livro fosse visto. E a Bíblia diz também que na hora que ele abre o livro, o comportamento do povo é um só, todos ficam de pé. Todo mundo levanta na hora que o livro é aberto. E a Bíblia diz então que quando o livro começa a ser lido, as pessoas começam a ouvir com muita atenção. Elas estão olhando atentamente, ouvindo o conteúdo do livro. E depois, se você continuar a história, você vai ver que eles choram, que eles se prostram, que eles adoram a Deus. Tudo começou por causa do livro. E é isso que eu quero pregar nessa noite. Como tratamos a palavra de Deus? Que lugar que nós vamos dar para a palavra de Deus nesse ano de 2021 na nossa vida? Qual é o lugar da palavra de Deus? Qual é o lugar que ela vai ocupar na sua vida? Aqui no livro de Êxodo a gente vê que a palavra de Deus é colocada num lugar elevado. E quando a gente fala da palavra de Deus, nós não estamos falando de simplesmente um livro, mas estamos falando da vida que essa palavra traz. Porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, na verdade, não é o livro propriamente dito, mas é a vida desse livro. O conteúdo desse livro que tem que saltar daqui de dentro e atingir a minha vida a ponto de impactar a minha família, impactar a sociedade que eu convivo, o meu ambiente de trabalho. Tudo tem que ser impactado por aquilo que está escrito nesse livro. Tem um provérbio que diz, David, que a alma farta pisa em favos de mel. Não sei se você já viu esse provérbio, mas está na Bíblia. Uma alma farta, ela pisa em favo de mel. O Brasil é um país livre. E a gente não consegue perceber a liberdade do nosso país, porque nós nunca participamos de um país preso. Por isso que seria muito importante se um dia nós tivéssemos a oportunidade de conhecer um lugar onde o evangelho não pode ser pregado, aonde não se pode mencionar a palavra de Deus, aonde se há restrição. Aqui é muito simples. Hoje nós temos a Bíblia em várias traduções, temos Bíblia de vários modelos, temos a Bíblia do vovô, a Bíblia da vovó, a Bíblia do titio, a Bíblia da titia, a Bíblia do cachorrinho, a Bíblia não sei do que. Tem Bíblia para tudo, meu irmão. Se você for lá na Conde de Sarzeiras, em São Paulo, você vai ver a variedade de Bíblia que tem. Bíblia do pregador, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem que não ora, Bíblia, tem tudo. Tem Bíblia para todos os gostos e todos os tipos de Bíblia. A Bíblia é uma só, porém eles vão transformando, eles vão deixando dinâmico. Então, é o livro mais vendido do mundo. É o livro que mais se vende no mundo inteiro, é a Bíblia Sagrada. Mas só o fato da Bíblia ser o livro mais vendido do mundo não significa que ela está ocupando o lugar mais elevado na vida das pessoas. Então, nós olhando para esse livro, nós podemos perceber que ele precisa ocupar um lugar especial nas nossas vidas. Você sabia que a China, tem outros países, mas a China, há muito tempo eu já ouvi falar isso, nunca fui lá, mas é um país comunista, é um país onde o evangelho não pode ser pregado livremente. É um país onde o evangelho é muito grande lá, o cristianismo é muito grande lá. Estima-se que hoje tem aproximadamente 60 milhões, eu acho que de cristãos na Índia, 60 a 64 milhões de cristãos na Índia, na China. E as igrejas, elas se reúnem subterraneamente, nas casas, são as células que nós chamamos, nas casas elas se reúnem, e o culto deles não é como o nosso aqui, que pode ter uma caixa de som, tem que ser um culto meio silêncio. E quando o irmão ele se exalta um pouquinho, o líder daquela reunião fala mais baixo, não, os soldados vão pegar a gente. E ali, querido, eles não têm o mesmo contato com a Bíblia que nós temos, eles não têm o mesmo acesso que a Bíblia, que é o mesmo acesso à Bíblia que nós temos. Para entrar uma Bíblia naquele país, tem que entrar como se fosse droga. E se alguém for pego com a Bíblia, pode pegar até prisão por muito tempo, por causa da Bíblia. Eu até baixei um vídeo de 1 minuto, mas eu quero pedir para o Samuel soltar esse vídeo, para vocês verem a reação do povo chinês quando recebeu uma Bíblia lá.
E ele não está na nossa língua, mas ele tem as legendas. Então leia agora as legendas. E é 1 minutinho de vídeo, mas vale a pena você ver um pouquinho esse vídeo. Olha para vocês verem a reação dos chineses quando a Bíblia chegou para eles. E nós, às vezes, temos 2, 3, 4 Bíblias na casa e desprezamos a palavra de Deus. E talvez este seja o grande motivo porque pessoas estão descendo ladeira abaixo por conta do valor, da importância que a gente dá para a palavra de Deus. E quando eu falo da palavra de Deus, novamente reforçando, nós não estamos falando propriamente do livro. É um livro que, se você não tirar a vida de dentro dele e trouxer para você, ele não vai mudar a sua história. Antigamente tinha-se um ritual que a gente abria a Bíblia no Salmo 91 dentro da casa e deixava lá no Salmo 91, pensando que a Bíblia aberta no Salmo 91 poderia garantir algum tipo de proteção para dentro da casa. Mas a notícia que eu tenho para te dar é triste, que não te traz proteção nenhuma abrir a Bíblia no Salmo 91. Agora, o que traz proteção para você é você crer no Deus do Salmo 91. Quando você entende quem é o Deus do Salmo 91 e você resolve habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aí você descansa naquele lugar. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. 2021, qual é o lugar que a palavra de Deus vai ocupar na minha vida e na sua vida? Qual é o lugar que essa palavra vai ter na sua vida? Como você vai nortear a sua vida no ano de 2021? Você vai ser guiado pela palavra ou você vai fazer algumas seleções dos versículos que você mais gosta e você vai montar uns adesivos no carro e você vai fazer uma camiseta bonita e você vai escrever e pendurar na sua casa só os versículos que você mais gosta? Ou de fato você vai realmente olhar para a palavra de Deus e dizer: essa é a palavra de Deus? Nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus. A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E voltando aqui para o texto de Neemias, a gente nota que o povo que estava cativo durante tanto tempo, eles estão agora em Jerusalém, eles estão vendo os muros reconstruídos, eles estão vendo quase como que um sonho na frente deles. Eles mesmos dizem no Salmo 126, quando a gente voltou do cativeiro, a gente estava como quem sonha. Eles estão vendo realmente as coisas se reconstruírem em volta, em torno deles, eles estão vendo as coisas mudarem. O coração deles está cheio de alegria. E agora então o livro de Deus é trazido. E eles fazem questão de, naquela cerimônia, colocar o livro no lugar mais alto. O que era importante não era aparecer o homem, não era aparecer o Esdras, não era aparecer os outros sacerdotes que estavam juntos, os levitas, não. O mais importante era a palavra de Deus, era o livro. E a Bíblia diz então que quando eles abrem o livro, eles tratam com todo respeito e toda reverência. Deixa eu abrir um parênteses aqui. 2021, você precisa se comportar diferente até no ambiente que você está de igreja, na hora de ouvir a palavra de Deus.
Às vezes a gente percebe que no ambiente da igreja, muitas pessoas se distraem na hora do culto, na hora da palavra. Vai no banheiro, vai não sei na onde, atende celular, atende WhatsApp, mexe não sei na onde, se distrai, vai para todo canto e se distrai com as coisas que Deus está falando no culto. Qual é o lugar que nós vamos dar para a palavra de Deus no ano de 2021? Essa é a pergunta. Como você vai tratar a palavra nesse novo ano? Porque a palavra de Deus, gente, é tudo que nós precisamos. Vocês viram os chineses falando? Obrigado, Senhor, esse livro é tudo que nós precisamos. Se a gente não entender disso, se a gente não compreender que a palavra de Deus é tudo que a gente precisa, e a gente tem a palavra, glória a Deus, temos a palavra. A Bíblia fala que eles se levantam voluntariamente. Não teve um pastor para dizer, vamos ficar de pé agora para ler a Bíblia. Não, eles se levantam voluntariamente. Eles entendiam, era a palavra de Deus sendo ministrada naquele lugar. Eles se prostram, diz aí o texto, ó. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. E o mais interessante no texto aqui é que depois começou a se explicar o que estava lendo. Os levitas e os sacerdotes começaram a ensinar para as pessoas aquilo que elas estavam ouvindo. Gente, toda a diferença na palavra de Deus está no entendimento. A palavra propriamente em si, ela não vai mudar a sua vida, mas o entendimento da palavra é que traz toda a mudança para nós. Na medida que nós entendemos a palavra, é que as coisas começam a mudar na nossa vida. Por isso que o nosso interesse tem que ser entender. Sabe como é que eu vejo a igreja? A igreja para mim não é um salão de festa. A igreja para mim não é uma balada. A igreja para mim não é um ambiente de euforia. Não, a igreja é uma escola. E na hora que a palavra de Deus vai ser ministrada, é a hora mais importante de um culto. É a hora que eu tenho que realmente ficar muito atento. Eu não posso deixar nada tirar minha atenção. E a gente sabe que qualquer coisinha tira a nossa atenção. Uma criança chorando tira a atenção. Alguém que andou pela igreja tira a atenção. Um barulho que tira a atenção. Então, nós precisamos decidir estar focados na palavra para que nada se perca. Para que nada se perca. Tudo que está sendo ministrado tem que ser entendível à minha vida. Eu tenho que entender. Eu não aceito sair do culto sem entender a palavra. Eu não aceito vir aqui dar 2 horas do meu tempo aqui para não aprender nada. Eu tenho que aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus vai mudar a minha vida. É assim que eu tenho que sair da minha casa pensando. Olha que interessante. Deixa eu acompanhar um outro texto da Bíblia com você. 2 Reis, capítulo 22. Põe para mim na NVI, Samu. Olha que horrível isso que eu vou ler com vocês. Olha o episódio que aconteceu. Todo mundo sabe que o livro dos reis relata o período da monarquia do povo de Israel. Então o povo de Israel teve vários reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, e depois teve uma sequência de vários reis. Quando foi no reinado de Salomão, a nação de Israel se dividiu em 2, e tanto de um lado do norte quanto do lado do sul teve vários reis. Israel teve muitos reis. Teve reis que foram muito bons. Teve reis que realmente amaram a Deus e quiseram servir a Deus. Porém, teve reis de Israel que também foram depravados. Teve reis que desprezaram a Deus, que desprezaram a palavra de Deus. Então a gente vai ver um menino, um jovem, que é esse jovem que nós vamos falar, que assumiu o trono muito novo. Com quantos anos? 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ele assumiu o trono de Israel. Só que ele não era um garoto comum, ele era um garoto que amava a Deus. Que ele tinha conhecimento das coisas de Deus. E o mais interessante é que ele não se deixou influenciar nem pelo seu avô, chamado Manassés, e nem pelo seu pai, que também foi rei em Israel. 2 reis horríveis. O seu avô foi um péssimo rei, e o seu pai foi pior do que o seu avô. Se eu não me engano, o pai dele liderou por 2 anos e morreu. E agora ele tem que assumir o trono. E Josias então se levanta como rei em Israel. Certamente ele tinha aqui assessores, tinha tutores, tinha pessoas que estavam ali do lado dele. Ele não decidia sozinho, mas ele era um garoto que ele tinha a sua voz no reinado. E ele toma uma decisão, vamos acompanhar.
Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Olha aí. 31 anos. Se ele começou a reinar com 8 anos e reinou 31 anos, ele reinou até quantos anos de idade? Até 39 anos de idade. Ele tinha 30, ficou até 39 anos ele estava no poder. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Não é da Adaíus não, viu, Adaíus? Parece, mas não é. Filha do Adaíus, do Adaías, e ela era de Boscate. Também não é biscate, não, é Boscate. Então, estou coisando aqui. Você entende? Lê devagar a Bíblia, gente. Boscate. Continua. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha aí, um garoto de 8 anos. Fez o que o Senhor aprova. E andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Olha que interessante. Ele tinha o pai, ele tinha o vô, mas ele não decidiu andar nem no caminho do pai e nem no caminho do vô. Por isso que não é desculpa para ninguém falar, eu sou assim porque meu pai é. Porque é uma escolha. Você escolhe se você vai ter o seu pai como referência, sua mãe como referência. Se não é uma boa referência, você vai buscar uma boa referência. E Josias busca o seu rei, o rei de Israel, Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa foi a decisão dele. Eu vou fazer tudo o que Davi fez, porque se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é assim que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero fazer exatamente como Davi fez. Continuando. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azarias, e o neto de Mesulão ao templo do Senhor, dizendo... Então, peraí, quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? Volta ali. No 18º ano do seu reinado. Então, 18 com 8... 24... 26? 18 com 8, 26. É isso mesmo. Então ele tinha 26 anos quando ele toma essa decisão. E olha a decisão dele. Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então ele está dizendo aqui, ele está dando uma ordem, agora já está um homem maduro, já com 26 anos, ele está falando, pega todo o dinheiro que foi trazido aí e traz, porque a gente vai precisar pagar o pessoal que está envolvido na reforma da igreja, do templo. E aí olha só que interessante, continua. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Olha, naquele tempo isso aqui foi, hoje não, hoje tem que trazer a notinha. Porque naquele tempo ali os caras confiavam mesmo de dar o dinheiro ali e falou, não precisa nem prestar conta porque eles fazem com honestidade as coisas, levam a sério as coisas de Deus. Continuando. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Olha que forte isso. O que ele foi fazer lá? Ele foi levar o quê? Dinheiro, certo? O sacerdote foi levar dinheiro, Ilquias foi levar dinheiro que o rei tinha mandado. Pegar o dinheiro, recolher para entregar lá, para fazer o pagamento das pessoas que estavam envolvidas na construção do templo, na reforma do templo. E de repente ele entra lá para fazer o pagamento. O que ele encontra lá jogado? O livro. Ele encontra um livro lá jogado, cheio de poeira lá. Encontrou um livro jogado lá na igreja, lá no templo. Olha que ironia. O livro perdido dentro do templo. A Bíblia perdida dentro da igreja. A igreja não pode perder a Bíblia, gente. A igreja não pode perder a Bíblia. Nós não podemos substituir música por Bíblia. Não podemos substituir teatro por Bíblia. Não podemos substituir nada na igreja. Nada que se faz é mais importante do que a palavra de Deus. Porque é isso que transforma as nossas vidas, é a palavra. Então nada pode ser superior à Bíblia na igreja. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Por isso que nós temos uma filosofia aqui.
Pastor Adailson está aqui, é o líder do louvor. O cara quer ser músico aqui na igreja? Ótimo, pode ser. É bem-vindo, tem espaço para você aqui. Mas se o músico quer tocar e na hora da palavra não quer sentar para ouvir a palavra, não tem espaço para ele aqui. Não tem espaço. Por quê? Porque ele não está priorizando aquilo que é importante, a palavra de Deus. Tem igrejas por aí, sabe o que acontece? O pessoal toca do louvor e depois vai lá para fora bater papo. Não sei se você já viu, mas eu já vi muitos. Acaba o culto, não acaba o louvor, os artistas saem e vai lá para fora bater papo. Está errado. A Bíblia não pode ser perdida dentro da igreja. Continuando, eles acham o livro e eles levam o livro lá para o Safã. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: tem mais aí. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Olha só. Olha, o sacerdote também falou que achou um livro lá na igreja. Lá. Um livro? É um livro. E aí ele leva o livro para o rei e ele começa a ler para o rei o livro. E olha só a reação do rei, vamos ver. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por quê? Peraí, ele escuta a palavra do livro e você sabe que o ato de rasgar as vestes é um ato de indignação. É um ato de entrar em crise, de se humilhar, falar: eu não acredito nisso que eu estou lendo. E o rei rasga as suas vestes. Por quê? Porque ele percebeu que eles estavam andando, conduzindo a vida deles fora do livro. Foi isso que chocou a vida deles. Ele olhou para a vida deles e falou: a minha vida não está compatível com o que está escrito no livro. E eu estou indignado com isso. A minha vida não é compatível com o que está escrito no livro, porque o rei não conhecia o livro. O rei não tinha acesso ao livro. Continua. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias e Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real de Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados, grave essa frase, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Olha a indignação dele onde estava. Ele falou assim: vão lá e consulta o Senhor por mim, porque ele era rei, ele não era sacerdote, então ele não tinha essa conexão com Deus. Então ele fala assim: vai lá e consulta a Deus por mim, porque eu li uma coisa que eu não estou entendendo, será que é isso mesmo? Consulta a Deus por mim, porque está incompatível. A gente está vivendo um tipo de vida, e os nossos antepassados viveram um tipo de vida que não está batendo com o que está escrito no livro. Gente, nós como cristãos temos que olhar para a nossa vida e temos que ficar indignados quando a nossa vida não está convergindo com aquilo que está escrito aqui. Quando não é compatível com a palavra de Deus. O jeito que a gente vive como família, o jeito que a gente vive como pai, como marido, como dinheiro, com tudo. Tudo a Bíblia tem resposta, tudo. Se a gente se voltar para a palavra de Deus, nós vamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Por isso que nós precisamos da Bíblia, por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir avançar naquilo que Deus quer para nós. Olha, grave bem o que ele diz aqui, ó. Pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito, a quem? Ao nosso respeito. Porque a Bíblia, sabe de quem que a Bíblia fala? A Bíblia fala de Jesus? Claro que a Bíblia fala de Jesus. Mas sabe de quem mais a Bíblia fala? De você. A Bíblia fala muito mais de você. Porque a Bíblia é o manual da criação, é o manual do Criador.
Se você quer saber como funciona a sua vida, você precisa recorrer à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você vai encontrar tudo o que você precisa para conduzir a sua vida para o lugar que Deus quer. Por isso que a Bíblia é tão importante na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Então, o rei vai lá e fala: consulta a Deus por mim. Agora vamos ver o que acontece. Continuando nossa história. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã, Assaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filha de Tiquivá e neto de Haras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. É uma profetisa que tinha lá, uma mulher de Deus. E aí eles vão até a mulher de Deus para consultar, porque ninguém conhecia nada sobre aquele livro. Que livro que é esse? Como que pode um livro desse aí estar escrito essas coisas? Será que é verdade? Será que não é? E eles vão consultar a Deus a respeito do livro com essa mulher. E essa mulher manda um recado. Vamos ver o que essa mulher fala. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga ao homem que os enviou a mim. Quem é o homem que enviou a ela? O rei. Então está falando: diga ao rei isso. Diz o quê? Vai lá. Assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Por isso que o rei rasgou as vestes, porque ele falou: nós estamos lascados. O negócio aqui vai ficar feio para nós. E agora a profetisa está dizendo: tudo que ele leu aí no livro vai acontecer mesmo. Pode falar que eu vou trazer desgraça. Pode falar que eu vou trazer desgraça. Por quê? E aí tem um porquê. Tudo tem um porquê. Vamos lá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. O próprio Deus está dizendo. Sabe por quê? Não é porque eu sou ruim, é porque eles provocaram a minha ira. Eles estão me provocando faz tempo. E por que provoca Deus? Porque não conhece o livro. Gente, não conhecer o livro, você vai provocar a Deus. Por quê? Porque no livro você encontra qual é a vontade de Deus. E aí, quando você quer viver a sua vida sem o manual de Deus, você vai cometer erros. E aí, é isso que está acontecendo. Só que olha a vantagem de quem conhece o livro. Olha a vantagem de quem respeita o livro. Olha a vantagem de quem se inclina para o livro. Olha a vantagem de quem se inclina para a palavra de Deus. O que vai acontecer agora? Continua. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração... Olha que forte isso. Essa palavra aqui é para o rei. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Porque o seu comportamento diante do livro não foi um comportamento comum. Você não desprezou o livro. Você não tratou o livro com desprezo. Você pegou esse livro e você foi confrontado por esse livro. Sabe, queridos, essa Bíblia aqui, que é a mesma que você tem, essa Bíblia aqui nos machuca. Ela nos fere. Essa palavra aqui, ela nos confronta, ela nos desafia a mudar de vida. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, é impossível nós continuarmos fazendo as coisas que desagradam a Deus, é impossível. Então, quando esse livro entra em contato com a nossa vida é transformada. E ele continua dizendo, vamos lá. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, ou seja, você vai morrer. E você será sepultado em paz. Todo mundo vai sofrer, só o Josias que não? Só o Josias que não. Por quê? Porque o Josias decidiu se inclinar para o livro.
decidiu fazer de acordo com o livro. Ele falou assim: eu não posso ficar do mesmo jeito. E ele se inclina, olha lá: eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Olha que forte isso. O rei se comportou diferente porque diante da palavra de Deus. Como nós nos comportamos diante da palavra de Deus? Como você se comporta diante dos valores e dos princípios desta palavra? Como? Como essa palavra impacta a sua vida diretamente? Como? Essa é a pergunta. A Bíblia diz, Hebreus 4:12, nós vamos passar alguns versículos, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, olha o que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que esse livro, ele não é um livro comum. Ele não é um livro como um outro livro que você possa ter na sua casa. Porque esse livro aqui é o único livro vivo. É o livro vivo. Tem vida nesse livro. Toda vez que esse livro é lido, toda vez que esse livro é ministrado, toda vez que você está exposto a esse livro, alguma coisa acontece em você. Porque é vivo. E por que é eficaz, pastor? A palavra eficaz quer dizer eficiência. Quer dizer que funciona. É um livro que funciona toda vez que você decide praticar o que está escrito nesse livro, vai funcionar na tua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, poderosa. A palavra que vai além do bisturi do médico. Ela toca aonde nenhum lugar, ninguém pode tocar, nem a medicina pode tocar. Essa palavra tem esse poder. Ela toca as nossas vidas. E é por isso que nós devemos nos inclinar para essa palavra. Jesus mesmo disse, eu já mencionei, mas vou ler o versículo agora. João 6,63. João 6,63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. É vida. A palavra de Deus é vida, não é um livro morto, não é um livro ultrapassado, não é um livro antigo, não é um livro obsoleto. Não, queridos, é um livro que funciona nos dias de hoje. As pessoas podem até dizer: é muito arcaico, é muito ultrapassado, isso, a modernidade, esse livro aí não é moderno. As pessoas podem até pensar isso, mas, queridos, uma coisa eu posso dizer para você: esse livro ainda funciona nas nossas vidas. Os valores e os princípios destacados nesse livro podem nos levar para um lugar seguro. Pode ter certeza disso. Josué capítulo 1, versículo 8, conselhos do próprio Deus. Deus vai dizer para Josué, o que ele vai dizer para Josué? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar neles de dia e de noite. Olha, eu quero destacar aqui 2 coisas. Primeiro, ele está falando de falar do livro, e segundo, ele está falando de meditar no livro. Por que falar do livro? Porque a palavra de Deus, ela precisa estar na sua boca. A palavra de Deus, você precisa estar o tempo todo confessando a palavra, confessando aquilo que Deus diz a seu respeito. Então você confessa a palavra de Deus. E você também medita na palavra. Sabe o que é meditar na palavra? Meditação, gente. Tem gente que não sabe o que é meditar, mas meditar é ficar pensando. Já viu aqueles... como é que chama aquele pessoal que faz a meditação? O hinduísmo, né? Fica lá pensando. É exatamente isso. Você vai ficar pensando na palavra. Meditar é ficar pensando. A palavra de Deus diz isso. Aí você está lá. Ai, que delícia, a palavra de Deus. Você está pensando na palavra. Meditando. Qual o tempo que eu tenho que meditar? De dia e de noite. O tempo todo meditando na palavra de Deus. Agora, qual que é a consequência disso? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
Se eu ficar meditando na palavra, a palavra vai impregnar em mim. A partir do momento que a palavra começa a impregnar em mim, eu começo a viver a palavra. E aí, a partir do momento que eu começo a viver a palavra, olha aí, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tem gente querendo ser bem-sucedido, está aqui o segredo, a receita é essa. Quer ser bem-sucedido? Medite na palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Rumine a palavra, mastigue a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, e aí você vai ser bem-sucedido. E sucesso, vale a pena abrir um parênteses, sucesso para o mundo não é a mesma coisa que sucesso para Deus. Porque sucesso para o mundo é ter um carro, é ter uma casa, é ter isso, é ter aquilo outro. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua casa não vai te levar para o céu, o seu carro também não vai te levar para o céu, a sua geladeira nova não pode te levar para o céu, o emprego que você tem não pode te levar para o céu. Somente o que pode te levar para o céu é aquilo que está escrito nesse livro, porque nesse livro é que cuida ter as palavras da vida eterna. É o que vale. É aqui é que vale a gente gastar tempo em aplicar, em praticar, em investir o nosso tempo na palavra de Deus. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Mateus 4:4. Isso aqui é quando Jesus está sendo tentado pelo diabo lá no deserto. E nessa tentação de Jesus, o que acontece? O diabo vem, aparece ali e por 3 vezes ele tenta enganar Jesus, tenta tentar Jesus. E aí Jesus então nenhuma das vezes dá essa resposta para ele. Quando ele fala assim, transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual que é o mal do mundo hoje? É que o mundo quer viver só de pão. O que é pão, pastor? Pão é aquilo que é físico. Então as pessoas querem só viver de pão. Sucesso financeiro, sucesso econômico, sucesso disso, sucesso daquilo, sucesso empresarial e tal. As pessoas só querem viver do pão. Só que elas esquecem que elas precisam, para viver de fato e de verdade, é da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe vida, gente. Não tem como viver sem a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento, é aquilo que realmente importa para a nossa vida. Agora não, tem muitos homens querendo viver só de pão. Esquece que o próprio Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem. Não é só do que é físico, não é só do que é material que o homem vai viver. É legal ter uma casa da hora? É legal ter um celular da hora? É legal ter um carro bom? É legal ter um emprego bom? É legal ter uma conta bancária boa? Mas nem só disso que o homem vai viver. O que de fato o homem vai precisar para a vida dele é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus faltar para ele, faltou tudo. Faltou tudo. Se na hora que ele mais precisar, ele não tiver a palavra, meu irmão, o dinheiro dele não vai poder agregar valor algum. Nada vai poder salvar ele do buraco que ele vai estar, se ele não tiver a palavra. É a palavra de Deus que a gente precisa. Lucas capítulo 5, versículo 4. Põe para mim na ACF, Samuel. Jesus está pregando a palavra no barco de Pedro ali. E de repente Jesus vai falar para Pedro assim, ó, vamos dar uma voltinha de barco? Olha aí. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Ele falou para Pedro, vamos lá, vamos dar uma voltinha, vamos sair para pescar, Pedro. Aí o Pedro, que era um cara pescador profissional, o cara pescava há muito tempo, o cara era fera na pescaria. Pedro pensou com ele, falou, a hora de pescar não é essa. O melhor horário para pescar, na minha cultura aqui, no entendimento que eu tenho, é à noite. À noite é o lugar bom para pescar. Está tudo silêncio, é a hora que os peixes vão sair dos lugares para vir comer. É à noite. E ele pensou com ele, poxa, Jesus está mandando pescar agora, mas não faz sentido. A minha experiência me diz que não vai dar certo essa pescaria.
A minha experiência está me dizendo que essa pescaria vai ser uma furada. Eu não estou botando muita fé nessa pescaria, não. Mas ele afasta lá o seu barco, lá para o meio do mar. Vamos lá, continuando. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A noite inteira a gente pescou e não pegamos nada. Você acha que nós vamos pescar agora? Não tem sentido. Mas aí Pedro toma uma decisão mais inteligente da vida dele. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque a palavra de Deus, gente, é uma loucura. Viver na palavra, andar debaixo da palavra, ser guiado e orientado por essa palavra é uma loucura. Não é razão. Essa palavra, ela vai totalmente na contramão do mundo. Essa palavra, ela é totalmente contrária a todas as circunstâncias que estão na nossa volta. Essa palavra não faz sentido. Mas nós precisamos ter o coração que Pedro teve aqui para dizer para Jesus: Jesus, eu sou espertinho, eu sei mexer até na tecnologia. Jesus, se o senhor vier aqui, eu dou até uma aula para o senhor de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, Jesus, porque eu sei mexer. Jesus, eu sou o cara da internet. Jesus, eu sei mexer, eu sei fazer até, eu sei até consertar celular, Jesus. Né, Gé? Eu conheço o que é uma placa, eu sei fazer uma solda. Jesus, eu sou o cara. Mas a minha decisão é a seguinte: eu rejeito todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, toda a minha confiança em mim mesmo, no meu trabalho, na minha capacidade, e eu vou andar sobre a tua palavra. E se o Senhor está dizendo para mim lançar a rede, eu vou lançar a rede. Se a tua palavra está dizendo para mim que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se a tua palavra está dizendo para mim que o divórcio ele é mau, eu não vou me divorciar. Se a tua palavra está me dizendo que eu tenho que amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem, eu vou me esforçar para fazer isso, porque é sinal que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. É sinal que o Senhor sabe, a tua palavra é a verdade. E aí então Pedro resolve jogar a sua rede. E quando ele joga a rede, o que acontece, Samuel? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Pedro, eu estou imaginando a cara de Pedro nessa hora. Uau, eu tenho experiência com pescaria, mas eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Como que pode? Só foi eu andar debaixo da palavra de Jesus, e olha a pescaria que eu fiz. Querido, se você andar debaixo da palavra de Deus, você vai pescar grandes peixes no ano de 2021. Grandes peixes no ano de 2021 você vai pescar se você se inclinar para a palavra de Deus. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Existe pregador que vai pregar e ele gosta de ver o povo dar glória a Deus na pregação, né? Ele quer mexer com o público, vai dar glória. Na verdade, o que eu mais gosto é de ver a igreja quieta, assim, ó. Porque na hora que eu percebo as pessoas estão prestando atenção, elas estão ouvindo a palavra de Deus, vai mudar a vida delas. Mateus 22, 19, Jesus disse assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Aqui era uma discussão com o fariseu e saduceu, e Jesus estava dizendo para ele: o problema de vocês é que vocês não compreendem as escrituras, vocês não conhecem as escrituras. E eu quero fazer das palavras de Jesus para nós aqui agora, para o nosso dia a dia. Nós erramos demais porque não conhecemos as escrituras. Nós vivemos hoje, a igreja está cheia de gente, as igrejas, lotado. Mas o analfabetismo bíblico é muito grande nas igrejas. As pessoas não conhecem a palavra de Deus.
Por isso que elas são manipuladas, por isso que elas são levadas de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. Por isso, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Porque se nós conhecêssemos a palavra de Deus, muitas coisas na nossa vida não ia mais estar do mesmo jeito, pode ter certeza. Então a gente está falando, eu estou esperando lá para ter aquela oração forte. Na hora que tiver a oração forte na igreja, minha vida vai mudar. Não. A sua vida não vai mudar com a oração forte. A sua vida não vai mudar com a campanha de avivamento. A sua vida não vai mudar quando eu vim aqui tacar óleo na tua cabeça. A tua vida não vai mudar quando você cair aqui no manto. Não, a tua vida vai mudar quando você compreender a palavra de Deus e sair dizendo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu caminho pela palavra de Deus. João 5,39. João 5,39. Examinai as Escrituras. O que é examinar, gente? Examinar não é ler. Ler as Escrituras não é a mesma coisa que examinar as Escrituras. Quando você vai no médico, eu fui no médico ontem, precisei ir lá. Aí você chega lá, o doutor pega e fala assim para você, o que você tem? Aí você explica, estou com isso, isso, isso. Ele só faz uma receitinha e manda você para tomar um remédio lá. Como você se sente? Você se sente mal, você fala, poxa, o cara nem pôs a mão em mim. O cara nem pegou o estetoscópio para ver como é que está meu coração. O cara nem colocou um negocinho aqui no meu ouvido para ver se é meu ouvido. Ele nem pediu para mim abrir a boca e colocar um palito na minha garganta. Ele não fez nada. Ele simplesmente passou uma receita e me mandou tomar remédio. Se fosse para fazer isso, eu fazia em casa. Ele não me examinou. Porque o que é examinar, gente? Examinar é fazer uma pesquisa mais minuciosa. Examinar é você pegar o texto bíblico, olhar para ele e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Isso é examinar. É você olhar para a Bíblia e dizer assim, Senhor, o que esse texto tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Qual é a lição que eu posso tirar disso? O que eu posso aproveitar disso? Isso é examinar as Escrituras. Nós precisamos aprender a examinar as Escrituras. Oh, não, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Bobagem. Gente que tem umas ideias, né? Vamos ler a Bíblia toda em um ano. Como se isso fosse mudar a vida dele, ler a Bíblia toda em um ano. Não vai mudar nada. O que vai mudar a sua vida é você dizer assim, eu vou ler um versículo por dia, só que esse versículo ele vai saltar da Bíblia e ele vai se transformar em uma verdade dentro de mim. Isso vai mudar a minha vida. Não adianta fazer plano de leitura da Bíblia para ler a Bíblia toda em um ano. Só para dizer para os outros, eu já li a Bíblia toda em um ano. E o quanto você viveu ela no ano? É isso que para mim importa. Não importa quantas vezes você leu. Importa saber quanto você viveu dela no ano inteiro. Quanto você perdoou, quanto você amou, o quanto você não pecou. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. É olhar para a Bíblia e dizer assim, uau, essa verdade saltou agora aqui. E ela me pegou. Essa palavra me pegou. E essa palavra vai nortear a minha vida. 2021 não vai ser o mesmo, porque eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Isso é realmente dar vida à palavra de Deus. Você sabia que tem dois tipos de crente, gente, na igreja? Tem os crentes de Tessalônica e tem os crentes de Bereia. Sabia disso? O que é isso, pastor? Tessalônica era uma região e Bereia era outra região, era cidades da Europa, se eu não me engano. E o que acontece? Paulo passou por essas duas cidades. E quando Paulo chega em Tessalônica, ou melhor dizendo, acho que ele chega em Bereia primeiro, põe para mim, por favor. Atos 17. Com certeza ele chegou em Tessalônica depois, ou vice-versa, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Vamos lá. Atos 17, versículo 11. Ele vai fazer um comentário, vai falar assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando
cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ele está dizendo que a nobreza do povo de Bereia foi destacada porque era um povo que examinava a Bíblia. Então, dois tipos de crente: os crentes nobres e os crentes simples. Qual que você quer ser em 2021? O nobre ou o simples? O nobre é o que examina as Escrituras, é o que olha para as Escrituras, é o que confere as Escrituras, é aquele que tem um amor diferenciado pelas Escrituras. Esse é o crente nobre. Qual é o crente que você quer ser em 2021? Qual é? Grave isso. Olha que interessante, Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo que fala muito da palavra de Deus. Se você pegar o Salmo 119, você vai ver que muitas vezes repete o salmista, fala: a tua palavra é isso, a tua palavra é aquilo. Muitas vezes falando da palavra, enaltecendo a palavra, valorizando a palavra. E o Salmo 119, versículo 105, eu separei esse versículo para a gente falar um pouquinho dele, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o que significa, pastor, esse texto, trazendo ele para a minha vida? Significa que a palavra de Deus é uma lanterna para mim. No mundo de trevas, a palavra de Deus não vai me deixar andar na escuridão. Agora, vamos ser sinceros, quem aqui já andou no escuro? Samuel, apaga toda a luz aí, tudo, deixa tudo apagado. Não vai dar para ficar mais porque tem essas luzinhas aqui. Mas aqui ainda está um pouco claro, mas eu já vim aqui mais à noite e eu já tentei andar no escuro aqui. E sabe o que aconteceu? Mesmo eu conhecendo aqui o lugar, eu tropecei nas cadeiras. Porque quando está escuro, você não enxerga os obstáculos. Quando está escuro, você não enxerga os buracos. Pode acender, Samu, por favor. Você não consegue enxergar buracos, você não consegue enxergar os perigos que tem no caminho. Então, quando você tem a palavra de Deus, há clareza na sua volta. E todos os seus passos são iluminados. Por quê? Porque é uma lâmpada para os teus pés. E a palavra de Deus não vai te deixar tropeçar em nenhuma pedra no caminho, porque você tem a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem não tem a palavra está andando na escuridão. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. E daí? Ir na igreja é uma coisa, ter a palavra é outra. Ah, pastor, mas eu não falto um culto. E daí? Faltar no culto é uma coisa, ter a palavra é outra. Se você tem a palavra, você tem a luz que você precisa para iluminar o seu caminho. Quem aqui já assistiu um filme chamado O Livro de Eli? Levanta a mão. Se você não assistiu ainda, assista. Ele não é um filme cristão, mas ele é um filme que é um ator até que eu gosto muito, é o Denzel Washington que faz esse filme. E esse filme fala, o livro de Eli, para quem não sabe, o nome Eli quer dizer Deus. Então é o livro de Deus. Eli quer dizer Deus. Lembra quando Jesus estava na cruz que ele falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então Eli quer dizer Deus. Só que os caras são espertos, né? Se colocasse o livro de Deus, talvez não ia ter tanta audiência. Aí colocou o livro de Eli, o pessoal foi assistir o filme. Mas o conteúdo desse filme é o seguinte: é um filme que já está acontecendo no futuro. E possivelmente é um período pós-apocalíptico no filme. Aconteceu uma desgraça no mundo e eles agora vão ter que reconstruir o mundo. Então a gente vê que algumas pessoas sobreviveram e umas pessoas que sobreviveram eram do mal. E eles estavam com uma sangria muito grande para ter o livro. Eles queriam o livro que estava com o Denzel Washington. O livro estava com ele guardado. Ele era o protetor, o guardião do livro. E no filme, a gente nota que ele protege, ele até mata por causa do livro. Ele fala: não, ninguém vai pegar o livro. E as pessoas queriam pegar o livro dele. Por quê? Qual que era a ideia? Se eles pegassem o livro, eles iam reconstruir o mundo e iam manipular as pessoas.
Porque ele sabia que a melhor forma de manipular as pessoas é a religião. Você sabia que a religião é uma arma para manipular pessoas? Religião pega as pessoas que são uma grande massa de manobra e usa, alguns líderes irresponsáveis usam a religião para manipular as pessoas. Então no filme era isso que estava querendo dizer. Que se aquele cara tivesse o livro, eles iam reconstruir o mundo manipulando as pessoas. E eles não queriam que todo mundo tivesse acesso ao livro. Não sei se você lembra disso, mas eu era pequenininho, mas há muito tempo atrás a Bíblia não era acessível para todos nós, nem aqui no Brasil. A Bíblia era um livro que não era estimulado a leitura dela. Muito pelo contrário, dizia assim, se você ler a Bíblia, você vai ficar doido. Não leia a Bíblia. Era essa a linguagem da igreja católica. Não leiam a Bíblia, senão vocês vão ficar doidos. E outra coisa que se fazia na igreja, você ia para a missa, não era para entender o culto, era para não entender. Era um culto feito para você não entender, porque a missa era feita como? Em latim. Amém. Não era assim? Para a pessoa não entender. Já o protestantismo já pensou diferente. Começou lá em Lutero. Não, as pessoas precisam conhecer esse livro. As pessoas precisam ter acesso a esse livro. E o livro de Eli está mandando essa mensagem. Fala, não, esse livro precisa ser multiplicado. As pessoas precisam ter acesso a esse livro. As pessoas precisam ter acesso a esse livro. Então no filme mostra que ele tinha que chegar a um lugar. E ele tinha que chegar, se eu não me engano, acho que no castelo do King James, né? No castelo do King James. E lá nesse castelo tinha uma editora dentro do castelo, onde o livro ia ser publicado. Ia ser escrito na língua, no idioma deles, que é a língua inglesa. E ia ser publicado isso para espalhar a palavra. Só que o mais interessante no filme é que o Eli chega no final do filme e a nossa expectativa era o quê? Que ele ia guardar o livro, não era isso? Mas no final do filme ele aparece como? Sem o livro. Ele não tem o livro no final do filme. E agora? É uma ficção, gente, claro. Mas ele não tem o livro, e agora? E aí é onde vai entrar em ação essa palavra que eu quero liberar sobre você. Salmo 119 ainda. Porque o mais importante não é o livro estar aqui. O mais importante é o livro estar aqui. E o salmista disse, Salmo 11, olha o que ele diz. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aonde é que eu tenho que esconder a Bíblia? Dentro de mim. E como que eu consigo esconder a Bíblia dentro de mim? Lendo ela. Quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu tiver contato com a palavra. Eu não sei se você já fez o plano da leitura em um ano. Não sei se você já fez isso. Não estou dizendo que você não deve fazer. Se quiser fazer, pode fazer. Mas o quanto você gravou de um ano que você leu a Bíblia? Porque o que vai fazer você gravar a Bíblia, eu não conheço a Bíblia inteira, mas tem muita informação dentro de mim já, da Bíblia. E eu posso garantir para você, o que eu tenho de informação da Bíblia dentro de mim, verdades impregnadas dentro de mim, dá para me sobreviver hoje. Se porventura tirassem a Bíblia da gente aqui hoje, não tivesse mais Bíblia no planeta Terra, o que eu tenho de Bíblia dentro de mim já, e não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque tanto tempo lendo, tanto tempo meditando, então tem muita coisa impregnada aqui dentro. E aí, o conteúdo que eu tenho aqui dentro, ele pode me salvar nos momentos de mais perigos da minha vida. O salmista disse assim, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração. Para quê? Para eu não pecar
contra ti. Como que funciona isso na prática, gente? Funciona assim, ó. Eu li aqui na Bíblia, quer ver? Eu vou pegar um texto aqui aleatório. Provérbios, versículo 6. Abre aí para mim, Samuca. Eu acho que é isso mesmo. Provérbios 6. Acho que não é o 6. É o 5. Põe o provérbio 5. Versículo 3. Deixa eu ver se esse texto aqui dá para mim aplicar. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ó. É a palavra de Deus impregnada de mim. Aí eu tô no meu ambiente, no dia a dia da minha vida. Aí chega uma mulherzona bonitona. Aí a mulher vem falar comigo. Lábios com favo de mel. Ó. Oi, Luciano. Chega até, sai até mel da boca. Aí eu já começo, por causa da palavra de Deus, vai acender uma luz dentro de mim. Opa. Aí eu vou lembrar. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Versículo 4. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aí eu faço sinal da cruz e saio correndo. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. O favo de mel é gostoso, mas o que vem depois... Mas o seu fim é amargoso. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. É isso, tem a palavra de Deus dentro da gente. O pecado vai vir. É isso que o salmista está dizendo. Olha, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra você, para eu não pecar contra ti, ó Deus. Então, quando você lê a Bíblia, não quer dizer que você vai decorar a Bíblia o tempo todo. Agora eu sou uma Bíblia ambulante, agora eu não. Sabe o que acontece quando a gente lê a Bíblia, gente? Quando mais a gente precisar dela, vai sair uma vida de dentro de nós. Vai saltar para fora o que está dentro. E naquela hora que você mais precisa, o Espírito Santo. Olha que forte. A Bíblia fala assim. Agora eu nem. É que eu não anotei aqui, mas tem um versículo que fala assim: que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Lembrar do quê? Daquilo que eu li. Como que eu vou lembrar daquilo que eu nunca conheci? Então eu tenho contato com a palavra de Deus, e na hora que eu mais preciso, o Espírito Santo me lembra. Ele me ajuda a lembrar daquilo que eu li e daquilo que vai se tornar uma verdade para mim na hora da angústia, na hora da aflição, na hora dos momentos mais desafiadores da minha vida, em relação a pecado, em relação a sofrimento, em relação a tantas outras coisas. Quando eu tiver o contato com a palavra de Deus, e quando eu estiver diante de uma situação adversa, a palavra de Deus vai saltar para fora, de dentro de mim. A palavra não vai saltar daqui. Ela vai saltar daqui. Ela não vai saltar daqui, ó. Ela vai saltar daqui de dentro, porque ela está aqui dentro de mim. Esconda a palavra de Deus dentro de você. E para a gente concluir, quero deixar um recado para os jovens agora. E todo mundo aqui é jovem. Mas alguém disse um dia assim: o jovem é complicado, né? O jovem é fogo, porque os hormônios e não sei o que. Tudo. Gente, hormônio sempre existiu. Não é de agora. O hormônio é novidade. Se você está querendo que a igreja faça as coisas para você ficar na igreja, então vai. Então, como que o jovem quer realmente se fortalecer em Deus? O Salmo 119 tem uma resposta para nós. 119, versículo 9.
119:9 diz assim, ó. Com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Com que o jovem vai purificar o seu caminho? E a resposta é: observando conforme a tua palavra. Não tem jeito, gente. Para todo mundo a receita é a mesma, palavra de Deus. Palavra de Deus. Sem a palavra de Deus a gente está na pior. Ame a palavra de Deus. Tome uma decisão 2021. Faça como Neemias fez aqui, ó. Coloque a palavra no lugar alto. Seja governado, seja guiado, seja conduzido, seja levado por essa palavra. Não se engane com nada nesse mundo. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A pergunta que eu faço hoje, eu tenho tentado resgatar esses valores. Nós temos aqui, gente, hoje, a Bíblia está aqui dentro hoje, não está? Dentro do celular. Todo mundo tem a Bíblia no celular hoje. Mas uma coisa que eu tenho trabalhado e tenho falado com a igreja para resgatar os valores, compre uma Bíblia de papel. Traga uma Bíblia de papel para a igreja. Para você folhear ela. Para você marcar nela. Sabe por quê, gente? Porque vai que um dia essa tecnologia acabe. Porque tudo nosso está aqui hoje dentro. Aí os caras querem controlar. Vamos dar imaginar aí na conspiração aí. Teoria da conspiração. Os caras deletam isso daqui para ninguém ter acesso mais. E aí, sua confiança estava que você tinha uma Bíblia no celular. Tenha a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para a igreja. Aí a gente vem com aquela... Porque depois que inventaram o aplicativo da Bíblia no celular, ninguém mais esqueceu a Bíblia. Reparou já nisso? Mas não é que não esqueceram a Bíblia, na verdade não esqueceram o celular. Porque a Bíblia esquece, continua esquecendo. E tornou a gente mais relaxado ainda. Então pega 2021 e fala, eu vou comprar uma Bíblia.